Esse ano é ano eleitoral no Brasil, nos Estados Unidos, e toda vez que a gente entra num ano eleitoral nos dias de hoje, onde cada vez mais os smartphones, a internet fazem parte da nossa vida, sempre um debate que surge é o debate sobre como as tais das fake news que circulam na internet podem influenciar nas decisões de eleições. E hoje, quando você pensa em fake news, logo vem na tua cabeça aquela corrente do WhatsApp, aquela série de compartilhamentos em massa no Facebook, aquela parada que vai para os trending topics do Twitter. Mas e se eu te dissesse que não precisava nem de WhatsApp, nem de Facebook, nem de Twitter para que na década de 20, na década de 30, na década de 50, notícias falsas influenciassem e tivessem impacto na política brasileira? Fala galera, tranquilo? Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, eu sou professor de História e essa introdução que você acabou de assistir, ela surge inspirada em uma questão da prova específica da UERJ do ano passado. A prova específica da UERJ é uma prova que sempre coloca uma série de questões muito contextualizadas com o mundo que a gente está vivendo e ano passado ela fez uma questão que a pergunta era exatamente assim, ó. Cite uma falsa notícia difundida no decorrer do século XX e sua consequência direta sobre o processo político nacional. E aí, se você estivesse fazendo essa prova no ano passado, você saberia responder? Porque hoje tu pensa em fake news e você logo pensa em redes sociais e tudo mais. Mas durante o século XX, quando a gente não tem smartphone, quando a gente não tem Twitter, quando a gente não tem internet, tu saberia responder como notícias falsas influenciaram no processo político brasileiro naquela época? Se você não tem resposta nenhuma, vamos lá. Vou levantar contigo 3 momentos do século XX, um na década de 20, um na década de 30 e um na década de 50, momentos onde as notícias falsas influenciaram na política nacional. Bom, o primeiro caso, ele acontece em 1921 e ficou conhecido como o episódio das cartas falsas. Imagina comigo a seguinte situação. Um belo dia você acordou, pegou teu celular, entrou no Twitter, e aí, quando você abriu o Twitter, você viu uma série de tweets falando mal pra caraca de você. E não eram tweets de qualquer pessoa. Não. Era exatamente aquela pessoa da tua sala que tu não se dá muito, tá ligado? Sempre na nossa sala tem alguém que a galera, o santo não bate e tal. Sempre tem alguém que tu não vai muito com a cara. Exatamente essa pessoa tava lá no Twitter metendo o cacete em você, sentando o sarrafo em você e você vendo várias pessoas compartilhando essa parada. Como é que será que você reagiria? Será que tu ia ficar bolado? Será que tu ia pensar que vou matar esse maluco? Será que tu ia querer tirar satisfação? Pois bem, um grupo de militares aqui no Brasil no ano de 1921 teve exatamente essa sensação que você imaginou aí. A sensação de abrir não o Twitter, mas abrir o jornal e ver notícias falando mal pra caraca deles. Em outubro de 1921, o jornal Correio da Manhã publicou 2 cartas escritas por um maluco chamado Arthur Bernardes e nessas cartas falavam-se coisas que eu fico até tímido de falar aqui, cara, mas estava escrito no jornal para todo mundo ler. Uma das coisas era o seguinte, que uma festa organizada pelos militares, um banquete organizado pelos militares, na verdade não tinha passado de uma orgia. Cara, eu fico sem graça de usar esse termo aqui. Tava lá no jornal falando dos caras pra todo mundo. E aí você me pergunta, caraca, mas quem era esse tal desse Arthur Bernardes? Era alguém importante que tava falando isso ou era um Zé Ninguém que tava falando? Cara, Arthur Bernardes era nada mais, nada menos que o governador de Minas Gerais naquela época e candidato naquele ano à presidência da República aqui no Brasil pela galera do café com leite numa época de república oligárquica. Não era um Zé Ninguém, era um cara candidato à presidência, era um cara importante, estava lá nos jornais, 2 cartas assinadas pelo Arthur Bernardes sentando o sarrafo em militares. E aí, naquele contexto, essas cartas ajudaram muito para aumentar um clima de instabilidade política que já se desenhava no Brasil na década de 20. A década de 20 foi uma década onde surgiram vários movimentos contrários a essa dominação oligárquica que a gente tem nesse momento e um desses movimentos famosos foi o movimento conhecido como o tenentismo, liderado por uma série de militares do Exército Brasileiro. Pois bem, essas cartas auxiliaram demais para crescer um clima de tensão entre os militares e o tal do Arthur Bernardes. Logo depois que as cartas foram divulgadas, no mês de novembro, o Clube Militar aqui no Rio de Janeiro formou uma comissão
para investigar se aquelas cartas eram realmente verídicas ou não. E sabe qual é a parada? A investigação do clube militar disse que sim, provavelmente essas cartas eram verídicas. E aí o clima esquentou de vez entre o Arthur e os militares. Mas apesar disso tudo, nas eleições que aconteceram no início de 1922, em março de 1922, o Arthur Bernardes saiu eleito presidente da República. E o mandato dele enquanto presidente seria um mandato muito tenso nas relações com esse tal desse movimento tenentista. Na verdade, antes mesmo do Arthur Bernardes tomar posse, ele foi eleito em março, mas a posse era só em novembro. Antes dele tomar posse, ainda no mês de julho, já rolou o primeiro dos que são chamados levantes tenentistas na década de 20 aqui no Brasil. Em julho, rolou a chamada Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, revolta famosa que tinha como um dos seus objetivos impedir a posse do Arthur Bernardes. Não deu certo, o Arthur Bernardes tomou posse no final daquele ano de 1922 e dentro do seu governo foi mais algumas vezes enfrentado por levantes tenentistas. Em 1924 rolou a chamada Revolução Paulista. Entre 1925 e 27, os militares rodaram o Brasil na chamada Coluna Prestes e assim o mandato do Arthur Bernardes foi um mandato carregado de tensão entre ele e os militares do tenentismo e muito disso teve a ver com a divulgação daquelas cartas de 1921 que na verdade eram falsas, cara. Olha aí como é que notícias falsas influenciaram pra caraca nos rumos da política nacional na década de 20. E aí você me pergunta, mas de onde é que vieram essas cartas? Se essas cartas eram falsas, como é que essas cartas surgiram? Bom, na realidade, essas cartas parece que foram orquestradas pelo trabalho de 3 caras. Um cara conseguiu, lá em Minas, arrumar um papel timbrado do governo de Minas Gerais. Arthur Bernardes era governador de Minas, então um papel timbrado do governo de Minas daria uma credibilidade maior a esse documento. Um segundo cara foi responsável por fazer o transporte dessa parada até o Rio de Janeiro, onde ele entregou isso nas mãos de um terceiro cara. E esse terceiro cara foi responsável por escrever as cartas, copiando a caligrafia do Arthur Bernardes e deixando essas cartas como se fossem realmente legítimas. Antes delas chegarem no jornal, inclusive, elas foram oferecidas ao próprio Arthur Bernardes, tipo numa tentativa de extorsão, sabe? Aqui, irmão, o que eu tenho escrito por você? Esse documento foi escrito por você. Se você não quiser que esse documento vá à imprensa como algo escrito por você, você compra esse documento da gente. Arthur Bernardes cagou, falou não vou pagar nada, não cedeu a extorsão e o documento acabou indo parar nas mãos do jornal, acabou sendo divulgado para a imprensa, ganhou os jornais e estimulou bastante a tensão política naquele momento. Notícias falsas influenciando na política brasileira, sem Twitter, sem WhatsApp, sem Facebook, na década de 20. O segundo caso, já na década de 30, onde mais uma vez as notícias falsas acabaram impactando nos rumos da política brasileira, aconteceu em 1937, com a divulgação do chamado Plano Cohen. E aí você me pergunta, que parada é essa? Eu não sei se você conhece, mas tem um evento que rolava até o ano passado, conhecido como Tardezinha, do tal do Tiaguinho. E na Tardezinha tinha uma brincadeira que rolava, onde a galera cantava uma musiquinha mais ou menos assim: eu não vou embora. Pois é, essa musiquinha ela virava uma brincadeira por quê? Porque os shows da Tardezinha eram conhecidos por ser shows quase intermináveis. Duravam 5 horas, 6 horas. Em uma das últimas, ano passado, no Maracanã, eu que tava lá, perdi as contas quando passou de 6 horas. E na história do Brasil, uma parada que a gente meio que perde as contas também é de quanto tempo o tal do Getúlio Vargas ficou no poder. Entre 1930 e 1945 ele ficou em 3 períodos: governo provisório, governo constitucional, Estado Novo, saiu do poder, voltou em 1951, ficou até 1954. Caraca, foi tanto tempo que a gente quase perde a noção, quase perde as contas de quanto Getúlio Vargas permaneceu
na presidência do Brasil. Só que especialmente nos 15 primeiros anos do governo Getúlio, entre 1930 e 1945, existiram 8 anos que na verdade ele não deveria ter ficado por lá não. Na verdade, em 1937, a gente estava caminhando para o final daquele governo Getúlio. O governo constitucional de Getúlio deveria chegar ao fim em 1938. Em 37 a gente já tinha candidatos às eleições, o processo eleitoral já estava se desenrolando, mas se o Getúlio Vargas vivesse hoje em dia, provavelmente ele seria um adepto da musiquinha Eu Não Vou Embora. Porque assim ele pensou em 1937, eu não vou embora não. Eu quero permanecer por aqui na presidência da República. Mas aí como fazer isso? Como é que eu faço para me manter por aqui? Mais uma vez, as notícias falsas acabaram influenciando nos rumos da política nacional. Uma notícia falsa acabou ajudando Getúlio Vargas a permanecer no poder por mais 8 anos, instalando a sua ditadura do tal do Estado Novo. E que notícia foi essa? A notícia foi a divulgação do chamado Plano Cohen em 1937. Naquele ano, em 30 de setembro, a imprensa publicou um comunicado do chefe do gabinete militar da presidência da República anunciando a descoberta de um plano de uma revolução comunista aqui no Brasil. O tal do Plano Cohen, então, era um plano que falava sobre uma insurreição comunista. Esse plano teria dentro dele instruções da Internacional Comunista e ele foi divulgado dentro do programa Hora do Brasil, que existe mais ou menos até hoje, com o nome de Voz do Brasil, e vira e mexe e entra no teu rádio enquanto tu tá ouvindo a tua musiquinha e tu fala, pô, a Voz do Brasil atrapalhando minha musiquinha. Pois é, em 1937, 30 de setembro, na Hora do Brasil, que era como se chamava o programa naquela época, entrou a notícia da divulgação do chamado Plano Cohen, que não era um plano qualquer. Inclusive, naquele mesmo dia, quando o plano foi divulgado em vários outros jornais, o susto coletivo foi ainda maior, porque o plano falava de uma parada assustadora. O plano falava de, primeiro, instalar uma espécie de greve geral no Brasil entre os trabalhadores. Depois, começar uma série de movimentos de revolta na capital do Brasil. Depois, fazer uma série de movimentos de revolta em bairros de luxo, inclusive incluindo saques, inclusive incluindo depredações. Depois, tomar prédios públicos. Depois, e aí nos prédios públicos, manter autoridades públicas como reféns. E se o plano desse errado, fuzilar esses caras. Cara, o plano era um plano assustador. E com esse plano assustador em mãos, o governo Vargas conseguiu ir ao Congresso Nacional e no dia 1º de outubro virar para o Congresso e falar assim, a gente precisa decretar o estado de guerra para combater essa ameaça comunista que pode atingir o Brasil. O Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, votou com grande maioria pela aceitação do tal do estado de guerra por 90 dias. E aí, no dia 2 de outubro, o Getúlio começou uma intensa campanha anticomunista até que no dia 10 de novembro ele dissolveu o Congresso de vez e inaugurou ali o seu Estado Novo, outorgando uma nova Constituição, a chamada Constituição Polaca, e iniciando um período ditatorial que duraria 8 aninhos e só acabaria em 1945. E esse período ele começou com base em uma notícia falsa. Ele começou com base na divulgação do chamado Plano Cohen, que deu legitimidade, digamos assim, para o Getúlio iniciar todo esse movimento que culminou no golpe. O Plano Cohen, na realidade, ele se tratava de uma espécie de plano simulado de como seria uma ação comunista se ela rolasse aqui no Brasil. O plano, na verdade, ele foi escrito por um capitão que era membro da AIB, Ação Integralista Brasileira, que era uma organização de inspiração fascista aqui no Brasil, e esse capitão ele redigiu um plano pensando assim, como seria uma revolução comunista no Brasil? Vamos pensar isso para que, se ela aconteça, a gente já saiba se defender. Então é como se eu, técnico do Vasco, pegasse uma prancheta e começasse a desenhar um ataque do Flamengo. E aí eu boto lá Bruno Henrique pela esquerda, Everton Ribeiro pela direita, Diego pelo meio, não sei o que. Eu estou montando um plano de ataque do Flamengo? Isso significa que ele vai acontecer? Não, na verdade eu estou querendo evitar que ele aconteça. Mas o governo Vargas aproveitou daquele plano, que era um plano, na verdade, para pensar numa defesa, para mostrar como se tivesse, de verdade,
uma insurreição comunista prestes a acontecer aqui no Brasil. A farsa do Plano Cunha ela só foi divulgada depois que o Estado Novo acabou, inclusive com o próprio autor desse plano confessando que aquilo ali, na verdade, não passava de uma espécie de planejamento de contra-preparação. Ou seja, o Plano Cunha era uma fraude. Mas ele foi a base para o início de 8 anos de ditadura varguista. A terceira história de notícias falsas impactando na vida política brasileira é uma história que rola em 1955 e ficou conhecida como o episódio da Carta Brande. E o que foi isso? Bom, quando eu era moleque, lá no meu colégio, rolava uma espécie de rivalidade com um colégio vizinho lá do bairro. Então, meu colégio tinha aquela vibe, não, nós somos melhores que vocês. O outro colégio tinha essa vibe também, não, nós é que somos melhores que vocês. Rolava uma rivalidadezinha, um passava com o uniforme na rua, o outro olhava torto, tinha esse clima meio esquisito ali, um clima meio estranho entre os dois colégios. Aí, imagina que eu tinha me candidatado lá atrás para ser representante dos alunos do meu colégio. Eu ia ser o porta-voz dos alunos da minha escola. E aí eu estava fazendo uma campanha eleitoral que parecia que ia ser bem sucedida, era um cara popular, a galera gostava de mim, estava dando tudo certo e tal, até que em um belo dia, nos grupos de alunos da escola, nos grupos das turmas, aparece um print onde eu estou trocando uma ideia com representantes dos alunos desse colégio rival, e aí, nesse print, eu estou combinando com ele uma espécie de união depois que eu fosse eleito. Ou seja, eu estou combinando uma união com o cara que é o comandante lá, o chefe, né, o representante dos alunos do colégio rival. Caraca, será que isso poderia ser visto como uma espécie de traição? Será que isso poderia afetar a minha eleição para ser o representante dos alunos da minha escola? Bom, a rivalidade é verdade, de fato. Existia uma rivalidade entre o meu colégio e um colégio vizinho lá do bairro. A história de eu ser candidato a representante dos alunos, na verdade, isso é só um pensamento que eu estou criando aqui para te dar de exemplo. Por que eu criei esse exemplo para você? Porque em 1955, aqui no Brasil, a gente estava vivendo um contexto político meio conturbado. Em 1955, o Brasil, ao mesmo tempo que ainda meio que sofria com o luto do suicídio do Getúlio Vargas, vivia também um ano eleitoral. E nesse ano eleitoral, a grande disputa que existia era uma disputa entre a chapa herdeira do varguismo, chapa que juntava o PSD e o PTB, dois partidos herdeiros desse varguismo que tinham lançado a candidatura de JK pelo PSD, nosso famoso Juscelino Kubitschek, e de João Goulart pelo PTB. JK seria candidato à presidência, João Goulart, antigo ministro do Trabalho de Vargas, seria candidato à vice-presidência, e eles disputariam especialmente contra a UDN, que era a principal força de oposição ao Vargas e o principal partido que faria frente a essa dobradinha PSD-PTB. A UDN tinha lançado para candidato à presidência da República um general chamado Juarez Távora. A corrida eleitoral ela parecia que caminhava para a vitória ali da dupla JJ, né? O JK e o João Goulart. Mas aí, faltando menos de 20 dias para as eleições, um cara chamado Carlos Lacerda, que era membro da UDN, jornalista, deputado federal e tinha sido o principal opositor político do Getúlio Vargas, ele apareceu na televisão para ler em público a tal da Carta Brande. E o que dizia a tal da Carta Brande? Bom, essa carta ela teria sido originalmente escrita em 1953, com Vargas ainda vivo, numa época que o João Goulart, agora candidato à vice-presidência, era ainda ministro do Trabalho do Vargas. Quem teria escrito essa carta era um deputado argentino chamado Antônio Brandi, um cara da província de Corrientes, que é vizinha à Uruguaiana, Rio Grande do Sul. E nessa carta, que era endereçada a João Goulart, continha ali o que seria uma espécie de organização de uma união Brasil e Argentina para tentar instalar por aqui uma república sindical. A Argentina naquela época era governada por um cara chamado Juan Domingo Perón,
que é uma espécie de lenda política na Argentina. Inclusive, ele é o pai do Partido Justicialista, que é o partido do atual presidente da Argentina. Então, até hoje, o Perón é muito lembrado na Argentina e tudo mais. Perón, para quem não conhece, foi um presidente argentino sempre muito assemelhado ao Getúlio Vargas aqui no Brasil. Existiram várias características do governo Vargas que se assemelhavam às do governo Perón, ainda que também existissem naturalmente algumas diferenças entre os dois. E aí, o Carlos Lacerda aparece na TV falando que esse documento era um documento que mostraria uma espécie de união Brasil e Argentina naquele momento, um documento que mostrava que seriam enviadas para o Brasil pela fronteira ali de Corrientes para a Uruguaiana, o que ele identificou como armamentos que chegariam aqui para armar os sindicatos e poder instalar uma república sindical. E isso tudo faltando menos de 20 dias para as eleições. Carlos Lacerda jogou uma bomba ali, faltando menos de 20 dias para as eleições, e não só jogou a bomba e falou mais. Virou e falou assim: temos uma prova evidente de que João Goulart está submisso ao governo Perón. Nós vamos nos conformar em ver o Brasil governado por ordem de Perón. Nós vamos aceitar o peronismo se instalando no Brasil. Nós vamos aceitar o Brasil ser submisso a Perón. Cara, o Carlos Lacerda chegou a sugerir o próprio cancelamento das eleições naquele momento com base nisso tudo. Essa divulgação da Carta Brande pelo Carlos Lacerda, ela teve um grande impacto nos rumos da política nacional. Houve uma grande efervescência política, até nos meios militares isso teve um certo impacto e tudo mais. E aí o PTB, partido do João Goulart, entrou com uma espécie de representação pedindo para o Ministério de Guerra apurar se aquelas cartas eram realmente verdadeiras ou não. Começaram, então, uma investigação ali. As eleições foram se aproximando, ainda sem resultado, até que no dia das eleições, Carlos Lacerda aparece mais uma vez. E Carlos Lacerda, no dia das eleições, vai falar que recebeu informações vindas diretamente da polícia argentina que diziam que parecia que sim, aquelas cartas eram realmente verídicas, aquelas cartas eram de verdade. Claro que isso geraria uma agitação ali no dia das eleições, um rebuliço, e não foi suficiente para tirar a vitória da dupla JJ. Juscelino seria eleito presidente do Brasil, João Goulart seria eleito vice-presidente do Brasil. Naquela época a eleição era separada, não era combo, você não votava para presidente e ganhava o vice, você votava separado. Tanto JK quanto João Goulart foram eleitos presidente e vice-presidente do Brasil. A Carta Brande, ela mexeu com a política nacional, ela foi impactante e logo na sequência o inquérito liderado pelo Ministério atestou que as cartas eram, com certeza, falsas. Inclusive os falsários foram presos e condenados. Na verdade, esses caras produziram essas cartas para poder tentar vender para os rivais políticos do João Goulart exatamente como uma forma de ganhar dinheiro em cima dessa situação toda que o Brasil vivia naquela época. De novo, os caras das cartas falsas tentaram vender para o Arthur Bernardes, agora os falsários argentinos tentaram vender para os rivais do João Goulart. Essa história de notícias falsas não é uma história nova. Essa história de fake news, que agora tem esse nome bonitinho, e você pensa no Twitter, no WhatsApp, no Facebook, em todos os meios, os canais de divulgação rápida dessas notícias. Desde a década de 20, desde a década de 30, desde a década de 50, já rolavam notícias falsas circulando, e essas notícias já impactavam muita coisa por aí. Bom, se no início desse vídeo tu não sabia a resposta da específica da UERJ, eu espero que agora, no final desse vídeo, você consiga responder essa parada. Amanhã, inclusive, no meu Instagram, eu vou disponibilizar essa questão e vou disponibilizar também algumas ideias relacionadas a essas cartas para você guardar isso mais fácil na tua cabeça aí. E se você tem interesse no vestibular da UERJ, que inclusive está abrindo inscrições essa semana,
Vou te dar uma dica, cara. Fica de olho por aqui, porque semana passada foi liberado o edital. E eu não sei se você tá ligado, mas o edital saiu com algumas pequenas modificações com relação ao ano passado. E essa semana ainda eu vou fazer um videozinho comentando um pouco sobre essas modificações. E para você que talvez não tenha lido o edital, pode ser uma boa assistir essa parada e ficar por dentro de como é que vem essa UERJ 2021 por aí. Valeu? Espero que tenha sido útil esse papo de hoje, espero que te ajude nessa tua árdua caminhada de vestibular. Um beijo grande, até uma próxima. Tchau, tchau, povo!